Foi nos anos 80 que o Brasil finalmente escolheu a automação e adotou o Código de Barras. O Código de Barras padroniza e simplifica os processos, identifica produtos e unidades logísticas em todos os elos da cadeia de suprimentos. As informações contidas no código são confiáveis e cada produto passou a ser único, porque tem a sua própria identidade. É a automação zelando pela nossa saúde, em casa e nos hospitais. Mas o Código de Barras ainda fez mais. Ele abriu caminho para novas tecnologias de automação. Viu só como o conforto da vida moderna depende de um mundo automatizado e conectado? Um mundo em que a troca de informações entre parceiros comerciais não para. GS1 Brasil. Há 30 anos ajudamos a construir um mundo com identidade, com um toque bem brasileiro. A Coordenação Geral do INCAT, a Secretaria de Fazenda, agradece muito a participação e o empenho da GS1 todo nesse processo do evento Inova. Muito obrigado, Ana Paula. Muito obrigado ao Edson. Chamar para mediar o colega líder do projeto NFCE, né, dentre os líderes atuais, é o mais antigo, é o que tem mais conhecimento prático desde o início do projeto, Almerindo, para mediar o terceiro bloco, que trata das tendências na NFE, tem um tema livre e não conflitante com os outros dois painéis. Por favor, Almerindo. Boa tarde a todos. A gente chama aqui o palestrante Florisvaldo Alves Pereira, da Facility HI. Facility HI ou Facility HI? Facility HI, por favor. Você tem 20 minutos. Boa tarde a todos. Começar a tarde nossa apresentando um equipamento que nós desenvolvemos, contar um pouco da história dele. Vocês já tiveram a oportunidade de ver o folder inicial. A empresa nossa é TDP Sistemas de Informação. Eu fui apresentado, sou o diretor da empresa. A atuação nossa é desenvolvimento de software para automação comercial. E nós comercializamos também equipamentos para automação comercial. O equipamento tradicional é o hardware completo para automação. Nós vamos usar como modelo a descrição resumida do case que foi enviado para a INCAT e para a Inova NFCE. A descrição resumida dele nós mandamos o Facility HI, que a gente chama de HI por Hardware Inteligente. É um projeto desenvolvido para atender o pequeno varejista no conceito de hardware clean, que integra todas as necessidades legais e tecnológicas para atender a NFCE em um único case. Então, nós temos o modelo dele aqui. Nós pensamos, então, em um hardware clean. Nós vamos ter vídeo para mostrar ele funcionando, aonde nós fizemos um equipamento, colocamos uma impressora nele, uma impressora de mercado, colocamos um leitor, o teclado e o mouse para ser usado sem fio. Então, essa é a ideia dele, de fazer com que o PDV tradicional, diversos equipamentos, fosse compactado em um único equipamento, nesse modelo que nós criamos. Ele objetiva ser simples, né, e de fácil operação, em conjunto com o software Facility. Então, ele se chama Facility HI, e trabalhando junto com o nosso software Facility, por isso que nós derivamos esse nome para ele. Nós conceituamos ele como inovador no conceito de hardware, partindo do princípio que nós queríamos ter alguma solução onde não tivesse cabos externos no modelo tradicional que nós temos. Nós queríamos fazer alguma coisa para o pequeno varejista, tirando os 15% que foi colocado de manhã, né? Aqui é o pessoal que já está automatizado, informatizado. Nós queremos pegar essa outra fatia que está entrando no mercado agora, que é o pequeno varejista mesmo, que não tem espaço para colocar o equipamento, ou na solução que nós tínhamos, a quantidade de fios que existiam. Isso é o que nós colocamos como uma descrição resumida que chama a atenção do nosso equipamento. Entrando na descrição detalhada dele, o Facility HI ele surgiu, então, da necessidade que nós encontramos diariamente, sempre que nós íamos fazer uma instalação em algum cliente. Chegávamos no cliente, fazíamos a venda da automação, o comercial faz a venda da automação completa, e lá tinha que se vender o equipamento, uma CPU, um monitor,
teclado, mouse, estabilizador. Na época, a impressora fiscal, né? Tínhamos a impressora fiscal. Então, tínhamos uma série de equipamentos, o leitor, todos esses equipamentos, quando fossem instalados no cliente, geravam um constrangimento. Muitas vezes a gente chegava no cliente e o cliente falava, mas tudo isso eu tenho que instalar nesse pequeno espaço, e muitas vezes parecia que a gente era o culpado da situação e tinha que, de alguma maneira, melhorar o estabelecimento onde seria instalado o equipamento para ele. Então, nós pensamos nisso porque nós somos desenvolvedores, né, de software e fornecíamos a solução integrada, software mais hardware. Então, nós se deparávamos no mercado com isso. Com a entrada da NFCE, se tornou possível, então, nós não temos a necessidade de ter uma impressora fiscal no estabelecimento. Nós tínhamos a condição de usar em uma mesma impressora a NFCE e alguns das outras modelos de impressão que nós vamos demonstrar aqui também. O que mais encontrávamos, então, é esse modelo. Nós não colocamos os detalhes dos equipamentos, mas todos sabem que aqui tem bastante fio, uma CPU tinha muito fio conectado. Pegar aqui o teclado e mouse, dificilmente você conseguiria colocar em um cliente o teclado e mouse sem fio. Impressora, você pega cabo de impressão, mais a fonte que tinha, monitor, não tem fonte, mas os cabos ligados à CPU, uma parafernália de cabo. A ideia principal do projeto, então, do HI, é a organização do ambiente do cliente e oferecer em um único equipamento toda a solução necessária para a gestão da empresa. Então, nós não estamos fazendo aqui um equipamento apenas ou juntando alguns equipamentos e fornecendo um novo hardware simplesmente para ele. A ideia é fornecer um hardware com algumas características. Nesse equipamento, nós conseguimos emitir a etiqueta de código de barras na mesma impressora. Então, para uma boutique, um cliente pequeno, cliente de pouco movimento, que receba mercadoria, se você pegar equipamento numa mercearia, os produtos, muitos deles vêm com código de barras tradicional. Mas se pegar uma loja, uma boutique de roupas, que tem baixo volume de vendas, baixo movimento, mas ele precisa ter etiqueta, na mesma impressora a gente consegue fazer essa etiqueta hoje. Relatórios, nós trabalhamos no frente de caixa, no nosso emissor de NFCE, a opção de ter relatórios de cadastros e vendas na mesma impressora. Emitimos a NFCE, que é o que nos trouxe até aqui, né? Disponibilizamos para o cliente o computador para atividades diárias. No uso tradicional, uma pessoa que tem um estabelecimento comercial, ele tem a oportunidade, com o computador, um pouquinho mais de liberdade para usar outras ferramentas, outros softwares que ele queira ter instalado, ter acesso à internet e assim, outras atividades. E também nesse equipamento, nós conseguimos conectar outros periféricos, com balança, em casos onde possa existir ainda o uso de impressoras fiscais, no caso dos 5 anos que nós temos o exemplo no estado de São Paulo, ele pode conectar leitores de outro modelo de leitor. Nós podemos chegar em algum estabelecimento com esse equipamento e com o nosso software, mas ele não quer usar um leitor embutido, ele pode usar um leitor externo, um leitor de mesa, qualquer tipo de leitor assim. Então, o Facilite, o HI, tem a proposta de manter o hardware envolvido na geração da NFCE e gestão do negócio, sem retirar a liberdade do cliente no uso de um desktop. Então, nós preservamos, na situação que nós desenvolvemos, a característica de ser ainda um desktop. Nós não estamos falando do segundo tema de hoje, que é a utilização na nuvem ou a utilização de tablets. A gente está preservando, nesse conjunto, a utilização de um desktop, que oferece mais possibilidades ao cliente no uso de planilhas, editor de texto, acesso à internet. Nos outros equipamentos também tem, mas aqui ele tem no modelo tradicional, que é o conceito que nós temos. No equipamento de automação comercial tradicional, falamos alguma coisa ali atrás, mas permanece, né? Vocês encontram aí leitor de código de barra, CPU, a gaveta, impressora fiscal, impressora térmica, TEF conectado, impressora de etiqueta, microterminal, teclados e aparelho SAT. No estado de São Paulo, se nós pegarmos como modelo um desktop tradicional,
você tem que plugar mais um equipamento hoje, que é o SAT, que é o aparelhinho que vai conectado para a emissão da NFC, para a contingência. Então, aumentaria mais um equipamento. No caso dessa solução, para a SAT, complementando, o aparelho vai aqui dentro também. Então, ele não vai estar externo. O que tem nesse equipamento? Nós temos a CPU integrada ao gabinete. Então, aqui dentro nós temos uma CPU tradicional, que é uma CPU ITX. Nós temos um leitor integrado ao gabinete, ou ele pode ser usado externo, como já foi falado, mas nós optamos em colocar aqui o modelo de leitor. Ele é um leitor de mão, uma pistola laser, que ela é inserida aqui dentro, para leitura, partindo do princípio, então, para não ter o fio aqui. Um leitor tradicional ele tem 2 metros, 2,5 metros, mais ou menos, de cabo. Então, nós eliminamos o cabo externo do leitor também. A impressora de etiqueta, a impressora térmica, ela é exclusiva para NFC, etiquetas e relatórios. Então, com a mesma impressora, customizando o nosso software de frente de caixa, nós fazemos a impressão da NFC, etiquetas e relatórios HI. O teclado e o mouse sem fio, seguindo o conceito, foi feito do tamanho de um teclado e mouse sem fio. E a instalação do SAT no estado de São Paulo, como foi falado, ele é interno. Então, esse todo é o conceito do HI, sempre frisando que a gente tem, acompanhando ele, o software de frente de caixa homologado para NFC. E os relatórios HI personalizados. E tem uma foto frontal dele, onde tem um cabo. Esse cabo ele tem 3 metros. Então, era uma dificuldade também, tinha lugar que instalar o equipamento. Nós tínhamos que puxar uma extensão, fazer alguma coisa para fazer a energia chegar, porque o comercial fazia a venda para o cliente, e a hora que você se deparava, que o técnico vai fazer a instalação, ele se deparava com essa situação, muitas vezes, de não ter energia próxima, e dificultava a instalação de todo o equipamento. Na parte externa e traseira do equipamento, como foi falado, nós podemos ligar balanças a ele. Uma balança precisa de energia, ela pode ser ligada junto com esse conjunto, não vai precisar ter uma energia individual para ele. Nós temos aqui entradas USB, podem ser utilizadas, temos a entrada serial para conexão de uma balança. Então, se for colocado numa padaria, ou for colocado numa quitanda, algum ramo que necessita de uma conexão com balança, ele vai atender. Aqui nós temos modelos de alguns estabelecimentos que foram instalados. Nesse caso, nós fizemos questão de tirar foto, de um equipamento HI, e aqui dá para ter a noção de como era uma registradora funcionando. Ele lembra uma registradora ou um modelo de registradora antiga. O conceito dele foi esse mesmo, integrar tudo, porém atendendo à legislação fiscal atual, que é a NFC. No modelo que nós tínhamos de impressora fiscal, nós não tínhamos como fazer esse modelo. Nós tínhamos registradoras já de marcas consagradas no mercado que atendiam essa situação. Essa foto demonstra então o tamanho dele, substituindo uma registradora pelo HI. Aqui nós temos um outro cliente, é um açougue, que foi feito por uma revenda nossa. Ele colocou, o cliente não tinha aonde instalar o equipamento, ele sugeriu e solicitou que fosse instalado em cima do balcão. Se fosse instalar um equipamento, um conjunto todo hoje, em cima de um balcão, não teria como. Não tinha como a gente fazer, porque ia ficar um emaranhado de cabos aqui. Com isso, nós conseguimos. E esse cliente ele fez a opção de colocar um leitor externo. Mas nós economizamos em espaço para impressora, economizamos espaço para CPU, teclado e mouse. Então, tudo isso aqui é um conjunto de fios, cabos e fonte de alimentação que está eliminado aqui dentro desse gabinete. E também, no caso de um açougue, muitas vezes ele tem que comunicar com balança de pesadora, mandar carga. Aqui nós temos um exemplo usando uma impressora de código de barras, que ela está externa, só o tamanho que fica uma impressora de código de barras perto do equipamento.
Diferenciais inovadores, o que a gente gosta de frisar, que ele pode ser ligado em 110, 220, não precisa de estabilizador. Ali nós temos uma gaveta de dinheiro conectada a ele. Então, ele pode ficar em cima de uma gaveta de dinheiro, do tamanho de uma gaveta de dinheiro. Economia de espaço, ele tem 42 de largura por 38 de profundidade. Nós procuramos integrar as melhores soluções do mercado, impressora Epson, leitor aqui é Eugene, teclado Logitech. O monitor fica a critério do cliente. Fácil manutenção, porque a tecnologia é aberta. Você consegue fazer manutenção de impressora, trocar o teclado, o monitor, se for necessário, a CPU interna. E otimização no uso da impressora. Então, a situação que nós temos é o Facility HI mais o Facility Sistemas Comerciais, que é o nosso software. Criamos, então, a solução com alguns recursos específicos que a gente vale relembrar, que é a impressão de etiqueta de código de barras no mesmo equipamento, e impressão de relatórios de vendas e gerenciais. Então, nós temos um modelo aqui de etiqueta de código de barras. Foi feita uma etiqueta do tamanho do distanciador da impressora para fazer a etiqueta, né? Papel personalizado para essa mesma impressora. E nós temos aqui o menu dentro do nosso sistema de venda balcão, que a gente chama, que é um sistema fiscal. Nós temos a opção dos relatórios HI, que emite relatório de clientes, de produtos, grupo, subgrupo, relatórios de vendas, que é a opção que ele dá na mesma impressora. Aqui o projeto que nós chamamos de projeto Alfre, que é automação fácil com resultado eficaz. Então, nós queremos, com isso, que o nosso cliente ele consiga tirar de dentro de uma caixa embalada a solução completa. Ele tira de dentro dela o equipamento já pronto, com o software pré-configurado para essa funcionalidade, e ele consegue fazer os relatórios de abertura de caixa, fechamento, as vendas diárias, e toda a gestão de um pequeno negócio com base num equipamento já pré-definido para ele. Aí, para encerrar, nós temos um vídeo mostrando algumas funcionalidades dele.
Ok, obrigado a todos. Então.